Hoje eu quero te fazer um convite. Vamos pensar um pouquinho sobre fé. Eu sou Cláudio Eduardo e estamos na Caminhada Bíblica 2025. Pensar sobre fé é meditar nas nossas crenças, nos nossos princípios, nos nossos valores. Quando a gente fala de fé no sentido do dia a dia, eu tenho fé em fulano. Quer dizer, eu confio naquela pessoa e eu sei que ela não vai me decepcionar, ela não vai me trair. É uma pessoa da minha extrema confiança. Como nós estamos lendo o capítulo de número 11 da Carta aos Hebreus, essa porção da palavra de Deus traz exemplos lindos a respeito não só do que é a fé, mas também de pessoas, de homens, de heróis que passaram, que viveram neste mundo e demonstraram a grandeza da fé que eles possuem em Deus. A nossa fé em Deus não é algo irracional. Afinal de contas, diferente daqueles homens do passado, nós temos hoje a palavra de Deus. Diferente daqueles homens do passado, nós temos a história que nos mostra a ação de Deus neste mundo. O Senhor Deus é Senhor da história e dono de todas as coisas. Em Hebreus, capítulo de número 11, os primeiros 3 versículos já nos traz uma definição maravilhosa do que é a fé, a natureza da fé, o que significa caminhar com fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Eu passaria o dia inteiro falando só sobre esses 3 versículos, mas eu espero que você leia todo o capítulo de número 11 da Carta aos Hebreus, porque tem muita coisa, muita riqueza nessa porção da palavra do Senhor. Quando eu penso só nessa porção, eu quero te chamar a tua atenção no sentido de que o bom testemunho dos antigos veio porque eles viviam a fé que eles tinham em Deus. Ou seja, não basta dizer que acredita, você precisa viver no que você acredita, caminhar na missão, no sonho que Deus tem para a sua vida. Confie nele, confie na palavra de Deus. Discorrendo então, a partir do versículo 4, nós temos os heróis da fé. E é tão lindo quando eu vejo o nome de vários homens: Abel, Moisés, Abraão, Jacó, Jefté, Sansão e tantos outros. Mas eu vejo inserido nessa relação também Sara, uma mulher já idosa que foi presenteada por Deus com um filho. Eu vejo Raabe. Raabe não pertencia ao povo de Deus, mas era alguém que, vendo a prova de que Deus é real na vida do povo de Israel, ela confiou. Toda a cidade dela, Jericó, foi destruída, mas Raabe foi salva com a sua família, e Raabe, pela fé, faz parte da genealogia de Jesus, está lá entre as pessoas que ascenderam até chegar a Jesus, Jesus o Cristo. E aí, quando o texto bíblico está nos falando sobre esses heróis da fé, no versículo de número 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Muitas vezes a recompensa não é vista no aqui e agora, mas eu te garanto que a recompensa do Senhor é muito maior do que bens materiais, é muito maior do que, às vezes, a paz entre as pessoas. A recompensa já começa no aqui e agora, quando eu posso caminhar com Deus. Seguindo ainda, nos versículos 13 a 16,
falando sobre essas pessoas, falando sobre essa galeria de heróis da fé. Diz o texto: todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela que de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Deus não tem vergonha de mim, não tem vergonha de você, quando nós provamos a nossa fé. Fé é confiança, fé é intimidade, fé é colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. E aí, então, quando eu olho para toda essa galeria, muitos deles passaram por sofrimento, muitos deles enfrentaram dificuldades, muitos deles foram martirizados, passaram por zombarias, sofreram dores, mas continuaram convictos, porque eles tinham a confiança deles depositada no Senhor, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso. A sua confiança está em quem? Como você tem caminhado nesse mundo? As pessoas veem a prova da sua fé em Deus, no Deus que você crê, sendo vivido por você. São coisas que nos levam a pensar, a refletirmos. Eu tenho um exemplo. Eu tenho uma galeria de heróis que provaram a sua fé em Deus aqui nesse mundo, e que nós nos encontraremos com eles certamente lá na glória, porque eu confio nas promessas do Senhor, e quem prometeu é fiel, e nós temos essa garantia de que ele não nos abandona, não nos desampara. Finalizando, o versículo de número 38 diz assim: o mundo não era digno deles, mas eles estavam nesse mundo, transformando o mundo, fazendo diferença no mundo. Então, que sejamos também exemplo de fé, como essa galeria de heróis, para que Deus, na sua misericórdia e no seu amor, nos abençoe. E aí fica a pergunta final: o que escreveriam a respeito de você, da sua fé? Se esse vídeo tem te abençoado, compartilhe. Se essa mensagem tem transformado a sua vida, compartilhe. Vamos juntos propagar a palavra de Deus. Que o Deus eterno te abençoe.